Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Kush aqui na área, trazendo mais um vídeo aí pro canal. Acho que esse é o primeiro vídeo aí, logo depois que eu fiz essa reaparição. Queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem, comentou no último vídeo. Pra quem não sabe, voltei a fazer vídeo aqui pro canal, então todo comentário, todo like é bem-vindo, mano. Todo comentário construtivo, todo comentário aí que vocês querem que eu faça, tipo, o que vocês querem que eu faça de vídeo, tá ligado? É super bem-vindo aqui pro nosso canal. Bom, a gente fez algumas lives, se você ainda não conhece, eu lancei minha gravadora no ano passado, no final do ano passado, é a Lemon Drops. E, mano, a gente começou a fazer várias lives, eu e o Saulo, né, que é meu parceiro lá na Lemon. A gente tá reativando a label agora, voltando com os releases. Então segue lá, dá uma passadinha no Instagram, segue a gente no Instagram, segue o canal do YouTube. Eu prometo que você vai gostar se você curte música eletrônica, tá? E qual que é a parada, mano? Uma das coisas que a galera mais pedia pra gente era sobre, pô, mano, qual computador eu devo comprar pra eu quero começar a produzir música eletrônica, começar a produzir meus beats, produzir minhas coisas e etc. E aí eu fiquei com essa parada na cabeça e não era simples uma resposta tão simples de dar no meio de uma live, no meio, tipo, de um rolê, sacou? Essa é a Luna, esse barulho é ela andando aqui no meu estúdio. Mas enfim, não era uma pergunta tão simples de responder no meio de uma live lotada de outras perguntas e etc. E aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui, fazer esse vídeo pro canal pra você que tá meio perdido aí, pra você que às vezes não toma grana, tá querendo comprar um computador e ainda não sabe qual que você deve comprar pra começar a fazer suas músicas. E eu vou explicar pra vocês um pouco do que foi minha trajetória nesse meio aí dos computadores, até eu ter o que eu tenho hoje, o porquê que eu tenho esse. Eu fui um cara que, mano, eu já tive Mac e hoje eu uso Windows. Eu vou explicar pra vocês um pouco das diferenças aí e talvez, tipo, dar uma luz no fim do túnel pra vocês que querem começar e não entende nada, ou não entende nada de computador, ou então não entende do que é necessário pra você ter, pra você começar a produzir suas músicas. Bom, mano, primeira coisa que eu tenho que falar é a diferença entre Mac e Windows. A diferença entre os dois é nenhuma, tá? Você vai conseguir fazer a mesma coisa que você faz no Windows, no Mac você vai conseguir fazer a mesma coisa. O primeiro computador que eu tive era um Core 2 Duo, que era mega simplesinho. Eu utilizava na época o Fruit Loops, o Cubase, que era um sistema o sistema do software era 32 bits. O que é isso? Primeira coisa que você tem que entender, tá? Qual que é os bits que seu software vai trabalhar aí. O que é isso? Eu não entendo muito bem, mano, mas eu sei que o que todo mundo fala é o seguinte: 32 bits ele vai utilizar, se eu não me engano, até 4 GB de memória RAM, e 64 bits é um sistema amplo, onde ele vai trabalhar com, mano, se você tiver 32 RAM de memória, ele vai utilizar daquele máximo. Então por que eu tô falando isso, mano? Porque você tem que se atentar a isso. Esse foi um erro que eu cometi no início, onde eu utilizava o Cubase, que era 32 bits. O meu computador, ele era muito ferrado, esse primeiro que eu tive, então ele funcionava muito bem. Só que depois, quando eu migrei para um computador um pouquinho melhor, que na época era um Quad, que era um Core Quad, com, tipo, acho que era 8 GB de RAM, que já era uma coisa melhor, o meu 32 bits, que era o Cubase, ele não adiantava nada, porque o máximo que ele chegava era pegar aquele tanto de memória RAM ali. Então você tem que se atentar a isso. Se você tá começando agora, primeira coisa, mano, esqueça 32 bits. Pega seu software aí, seja Fruit Loops, Ableton, etc. Eu nem sei como tá isso hoje, mas compre a versão 64 bits. Ele vai, tipo, queira ou não, utilizar o máximo de processamento aí do seu computador, tá ligado? Se eu tiver errado, me corrijam nos comentários aqui, que isso foi o que eu meio que aprendi e as pessoas foram me contando, tá bom? Feito isso, mano, depois que eu tive esse probleminha e etc, eu falei, cara, eu que uso o Cubase, eu tinha que comprar a versão 64. Comprei a versão 64 e montei um computador muito melhor, que era um gabinete. Quando eu comecei a trampar, mano, eu tive a oportunidade de comprar um Mac. Era um MacBook Pro de 13, na época era 2013. E aí eu comprei e tentei migrar pra Mac. Por que eu me frustrei? Por que eu parei de usar Mac? Eu usei de uma fase da minha vida um laptop Mac e depois voltei pro Windows. O Mac, galera, é muito bom, tá? Só que ele tem dois problemas. Preço de mercado é muito caro aqui no Brasil. O preço de um Mac aí, se vocês pesquisarem rapidamente, vocês vão descobrir que é caríssimo. E um Windows, pelo mesmo valor do Mac, você constrói um Windows com uma capacidade absurda pra você produzir, pra você jogar, pra você fazer tudo. Então por que eu tô falando isso, mano? Porque o Mac é excelente, ele é excelente sim, só que ele é caro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, principalmente quando você tá começando, tipo, eu não vou ser hipócrita aqui de não falar que no início eu craqueava programas e tal. Sim, no início eu baixava alguns programas craqueados e hoje eu tenho a maioria original, porque eu acho que vale a pena, sacou? Tipo, você comprar mesmo, você dar valor pra empresa. Então, tipo assim, o que acontece, mano? No Mac, na época que eu tinha meu Mac, não encontrava nada, tá ligado? Você tinha que ter tudo original. E eu não tinha dinheiro, então eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Então eu vendi meu Mac e montei um gabinete. Nesse gabinete, qual que foi meu foco, tá? Apesar de eu já gostar muito de jogar e etc, quem é gamer sabe que no Mac você não consegue jogar. No Windows você consegue, desde que você esteja um setup maneiro, uma coisa legal.
legal. Então, eu decidi dar uma melhorada. Foi até um vídeo que tem aqui no meu canal, quando eu montei aquele meu estúdio aqui em casa, que tinha cheio de coisa preta e tal, umas espumas. Foi meu primeiro gabinete. Eu fui pros Estados Unidos, montei um gabinete top, mano. Era um i9 com 32 GB de RAM, 1 TB de SSD. Ele era bruto, tá ligado? Eu montei um computador assim, mano, pra não pensar em preocupar mais. Na época, esse computador me custou, tipo assim, 10 mil reais comprando tudo nos Estados Unidos. Mas isso é exagerado, tá, galera? Ninguém precisa disso pra começar a produzir. Tô só citando como que foi minha trajetória aí. E depois que eu tive esse desktop, que eu até vendi ele recentemente, eu decidi pegar um laptop, um notebook, que é o que eu uso hoje, que é o Avel A65 RTX. É um notebook super tranquilo de usar, super leve, tem uma placa de vídeo foda e o melhor de tudo, mano, eu consigo produzir no estúdio, consigo produzir meus sons, consigo jogar e consigo levar ele pra tudo quanto é lugar. Então, pra mim, eu acho que finalmente eu encontrei o computador perfeito pro que eu faço. Mas vamos lá, mano, vamos voltar ao que você precisa. Isso foi minha trajetória, agora eu vou te explicar mais ou menos o que você precisa focar nesse início. Você não precisa de ter um computador tão caro, você não precisa de ter placa de vídeos caríssimas. O foco, vamos falar aqui sobre produção, não tô falando sobre jogo, tá, mano? Eu acho que pra você montar um computador legal pra você começar a produzir, foque duas coisas, mano. 3 coisas, na verdade. Você tem que focar no processador, você tem que ter um processador legal, porque é o processador que vai processar todo o seu áudio junto com o driver de áudio que você tá utilizando. Memória RAM, porque todos os plugins e instrumentos virtuais, eles realmente puxam muito da memória RAM, então foca nesses dois. E o terceiro lugar, invista em um SSD, ou M2, M3, sei lá como é que chama os novos e tal. Não use tanto HD. Por quê? Produção musical é processamento, tá ligado? Você tem vários plugins, várias coisas ali que eles ficam processando o tempo inteiro e você precisa de ter a melhor coisa na sua mão pra você não passar perrengue, tá ligado? O que é o perrengue na produção musical? É você encher de tratamento, colocar um equalizador, um compressor, isso, aquilo outro, e ele começar a crashar, ele começar a explodir ali no processamento. E isso acontece por quê? Porque você tá com pouco processador ou então um pouco memória RAM. Então assim, o que eu indico pra você, tenta montar aí, mano, um i5, tá ligado? Se tiver uma graninha a mais, monta um i7, foca basicamente nisso, no processador, na memória RAM e no SSD, tá ligado? Que é muito importante. Coloca um SSD de 512 aí no seu computador, coloca pelo menos aí uns 12 GB de memória RAM, tá ligado? Eu acho que 12 não, 16, né? Porque é tipo 8, 16, 32. Coloca 16 GB. E também, mano, se você quiser dar uma investida a mais, pega uma plaquinha de vídeo legal, sacou? Por quê, mano? Não porque você quer jogar nem nada disso. Por que é bom ter uma placa de vídeo assim, média, tá? Porque os plugins e os VSTs, né, os instrumentos virtuais, eles têm um processamento gráfico também. Às vezes tem placas mães aí que vocês vão encontrar, tipo, que já tem uma placa on-board e tal, que não vai dar conta desse processamento. Então, assim, eu acho que dá pra montar um computador legal, tá ligado? Pra produzir com esse foco. O erro que eu vejo muita gente, velho, fazendo é, às vezes, querendo investir demais. Às vezes o cara compra uma placa, o cara começa o computador pela placa de vídeo. Aí eu pergunto, pô, mano, você quer jogar ou você quer produzir? Tá ligado? Às vezes a placa de vídeo sai o preço de um computador para que você vai conseguir produzir. Então, assim, foca nessas coisas. E agora eu vou falar sobre driver de áudio, mano. 2 coisas que a galera tem que entender. O Mac possui um driver de áudio. O que são os drivers de áudio que eu demorei a descobrir o que era, tá? O driver de áudio, basicamente, ele é o que faz todo o processamento, ele tipo, combina as coisas para fazer o processamento do seu áudio. O Mac, ele tem um que chama Core Audio, que ele é super otimizado, ele é excelente, é um driver muito bom. Então você acaba vendo alguns Macs que são bem inferiores ao Windows, funcionando com o driver dele e funcionando às vezes melhor do que um Windows muito mais bruto. Isso por quê? Porque o driver da Apple é muito mais otimizado. No Windows, acaba que você tem que ter um pouquinho mais de processamento, um pouquinho mais de memória RAM, junto com os drivers disponíveis nas placas de áudio, ou então no ASIO for All, que é o gratuito, que em geral usa e é muito bom. Você precisa ter um pouco mais de processamento para ele poder aguentar. Fechou? Então, galera, fica a critério de vocês. Passei aqui meus conhecimentos, as coisas que eu fiz, os erros e os acertos. E o que eu indico hoje é quanto você tá disposto a gastar. Eu acho que, tipo assim, você tem que investir. É o que eu sempre falo pra galera. Se você quer produzir, mano, você tem que... Primeira coisa que você tem que ter na sua mão é um bom computador. Porque senão você vai começar a ficar estressado, você não vai conseguir ter o seu workflow legal, você não vai conseguir, tipo, terminar suas músicas, porque o computador vai ficar crashando. Então, primeira coisa, mano, invista num bom computador. Não tô falando o melhor computador do mundo, mas um bom computador. O que é um bom computador? É um computador com memória RAMzinha legal, o SSD bacaninha ali pra você conseguir produzir, etc. E também invista num bom processador. A partir do i5 ali, velho, o i7, velho, já tem muita coisa boa. Apesar do dólar tá alto, ainda acho muita coisa usada, vocês conseguem montar. Monta um gabinetezinho, tá ligado? Compra um teclado de boa, um mousezinho, um monitor
e já era. Claro, computador, assim como tudo dentro da produção, vocês têm uma gama diversa de coisas que vocês podem fazer, tá ligado? Vocês podem, mano, tem computador de 3 mil a computador de, mano, caríssimo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou estar respondendo todo mundo aí, até a respeito sobre isso também. Se eu falei alguma coisa errada aqui, mano, peço que me corrijam. Eu só tô passando esse conhecimento de alguém que já se ferrou pra caramba, tendo Windows, Apple e tudo que vocês puderem imaginar. Já tive diversos computadores nessa trajetória aí. Hoje tô com o meu Avel A65 RTX. Tipo, pô, mano, não tá nem patrocinado esse vídeo aqui, mas eu tô meio que falando porque, assim, realmente foi um divisor de águas na minha vida. É um notebook que, assim, mano, pra tudo, tá ligado? Pra jogar, pra produzir, pra tudo que eu faço, ele é a melhor opção. Ele fica aqui no meu estúdio como desktop, né? Eu uso ele paralelo aqui ligado, tudo meu ligado nele. Quando eu preciso ir pra algum lugar, eu desconecto tudo, levo ele na mão, mano, e tá perfeito, tá bom? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe seu joinha, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Tudo que vocês tiverem de dúvidas aí sobre produção musical, se tiver dúvida também sobre estúdio, manda aí embaixo que a gente vai estar respondendo e eu vou estar criando outros vídeos. Fechado? É nóis, espero que vocês estejam curtindo essa temporada de vídeo aí de 2021 e vamos que vamos. É nóis, chama!